Então, continuando aqui. Então, o que a gente vai precisar? Como que a gente faz a computação, gente? Apertando aqueles botões, certo? Botões de cópia de registrador, botões de escrita na memória, botão de controle de barramento. E isso aí, gente, a gente vai precisar, então, na próxima aula nós vamos chegar a um computador de verdade, certo? Os botões têm que ser apertados automaticamente. Então, um último ingrediente que nós vamos ver aqui, antes de chegarmos nos computadores, certo? É um apertador automático de botões. Que eu já vou mostrá-lo aqui no Logic 5. Esse circuito, gente, está aqui nessa conexão, ele é chamado clock. Tá bom? Ele tem esse jeitinho aqui. Tá bom? Vou pôr uma saída para ele aqui. E ligar. Aqui é o seguinte, cada vez que você clica nele aqui, ó, ele passa de 0 para 1, de 1 para 0. E nesse ponto ele não difere nada das nossas entradas que a gente viu até agora, né? Cada vez que você clica ele muda. Mas ele difere nisso daqui. Se você vier aqui nesse menu simular, aqui, ó, você bater aqui pulso habilitado, ele vai sozinho. Então ele vai sozinho. Você pode mudar essa frequência aqui, tá bom? Um clock, gente, toda vez que você vai comprar um computador, você faz esse computador tem clock de 3 GHz. É exatamente isso daqui. Você tem um circuitinho, são os osciladores de cristal, não sei de que é o elemento físico que faz aquilo. Não, mas submetido a uma carga elétrica, ele começa a pular para baixo para cima assim e fica falando 01, 01, 01. Tá bom? Ele fica oscilando com uma certa frequência. E esse clock, gente, é o propulsor de um computador. Tá bom? É ele que faz as coisas andarem. Certo? É isso que faz as coisas. Então, isso aqui que vai nos dar um controle de tempo. Vou mostrar para vocês aqui agora como que a partir de um sinal básico a gente consegue ter, porque nós vimos várias vezes aqui, em todos esses exemplos que a gente viu de coreografia de dados, a gente tem uma certa sequência para as nossas ações. Bom, então essa sequência tem que ser executada na ordem correta, no tempo correto. Tá bom? Então eu vou ver aqui como que mostrar para vocês como que a partir de um sinal básico de clock a gente consegue ter sinais de tempo mais elaborados. Com isso aqui, que a gente chama de um registrador circular. Bom, vamos olhar isso aqui direito. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ainda. Consigo. Bom, então aqui, ó, isso aqui chama um registrador circular, porque é o seguinte, reparem, são 4 flip-flops. A saída desse está ligada à entrada desse, a saída desse à entrada desse, a saída desse à entrada desse, e fechando o círculo aqui, a saída desse à entrada desse aqui. Do primeiro. O outro ponto engenhoso que tem aqui é esse reset. Quando eu aperto esse reset, ele coloca 1 nesse flip-flop e 0 nos outros. Bom, aí eu desligo o reset. E agora é o seguinte, o clock é um clock que comanda todos os flip-flops. Na subida do clock, cada flip-flop copia a sua entrada. Bom, então, esse flip-flop aqui vai copiar o que? A sua entrada que é 0. Esse aqui vai copiar a sua entrada que é 1. Esse aqui copia 0, esse aqui copia 0 também. Bom, então, passei de 0 para 1, aquele 1 que estava aqui se deslocou para cá. Na hora que passar outra vez 0 para 1, ele vem andando para cá. Até chegar no fim ali, quando ele volta para o primeiro aqui. Então, vocês estão vendo aqui, gente? Ou seja, então a partir de um sinal básico do tempo, eu tive 4 sinais espaçados, regularmente espaçados. Bom, então agora eu consigo comandar uma sequência de 4 coisas que podem acontecer. Tá bom? 4 registradores que a gente vai copiar, 4 tomadas de barramento, 4 escritas na memória, tá certo? São 4 operações desse tipo que a gente consegue controlar em tempos distintos. Certo? 4 operações, sendo cada uma delas ou uma escrita na memória, ou uma tomada de barramento e várias coisas desse tipo assim. Tá bom, gente?
Tá? Então isso aqui é um jeito da gente ter um controle. Aqui a gente já tem um apertador de 4 botões distintos. E nós vamos ver na próxima aula como que a gente avança mais ainda nesse sentido, até ter uma coisa que seja um processador, tá bom? Capaz de apertar um tantão de botões na sequência exata. Bom, aqui, gente, é uma carta de tempo do registrador circular. Você repara, quando dá um reset, o T0, aqui só com 3 flip-flops, tá bom? Quando tem um reset, o T0 vai de 0 para 1, tá? E fica aqui. A cada subida do clock, o que acontece? O 1 que estava nesse aqui passa no T0, passa para o T1. Próxima subida do clock, esse 1 passa para o T2. Próxima subida do clock, esse 1 que estava aqui volta para o T0. E por aí vai. Tá bom, gente? Então, isso aqui nos dá controle flexível de tempo. Eu tenho 3 flip-flops aqui, mas eu poderia ter 16. Bom, a gente tem um controle bastante flexível do tempo que a gente vai ter. Okay? Então, resumindo a nossa aula de hoje, nós completamos aqui hoje todos os ingredientes para chegar ao processador, certo? Que é o computador. Bom, então, nós vimos o elemento básico de memória, que é o flip-flop. Nós vimos registradores, que não são nada mais do que conjuntos de flip-flops. Nós vimos memórias, que tem junto a noção de endereço, que a gente já tinha visto nos multiplexadores e demultiplexadores, e memória usa intensamente a ideia do endereço. Nós vimos coreografias de dados, tá certo? Ou seja, como que os dados vão se deslocando para pontos de um circuito. Bom, vocês entenderam a intenção. Nós que chegamos naquele circuito com o acumulador, quando tiver a calculadora, a gente percebe. Você fazer uma conta, você tem que tirar o treco da memória, passar ele para o acumulador, certo? Ou colocar no barramento, você tem que dar um jeito. Se você conseguir fazer a conta, você tem que coreografar esse fluxo de dados. Você fazer com que os dados se desloquem para o lugar certo, no momento certo. E nós vimos, isso é feito, essa coreografia está sendo feita por nós, assim, clique, clique, clique. Tá bom? E nós vamos aprender na próxima aula como fazer isso automaticamente. E nós já vimos o primeiro elemento da automação, que é o oscilador. Pura e simplesmente fica batucando um botãozinho. Ok? É isso aí, obrigado.